Eu fui jornalista por quase 20 anos, eu fui repórter e apresentador na TV Globo. Eu costumo dizer assim, o que eu vivi na Fazenda nos 2 anos é quase o equivalente ao que vivi nos 20 no jornalismo. Quando o regulador e o regulado conseguem conversar e estão no mesmo caminho, tudo flui muito melhor. Hoje, eu entendo que a gente só vai melhorar a questão do apostador com relação ao jogo responsável, ao que ele pode apostar, a questão da manipulação de resultados, com educação. É que eu tenho que me segurar para não me emocionar. Olá, pessoal! Olá a todos, ouvintes, espectadores. Estamos aqui em mais um podcast da AMIG. A AMIG, que é a Associação das Mulheres da Indústria do Game. E para quem não conhece, a Associação das BETs, das mulheres que querem entrar nesse setor e que já estão trabalhando e que querem chegar aí na liderança. Então, somos muito felizes de estar aqui hoje com muitas novidades e com muita conversa legal. Estou aqui, Natália Noguezeu, com a minha parceira Agda Yoshi. Sejam bem-vindos, mais um podcast. Hoje estamos com um tema bem interessante, muito em pauta, muito a ser discutido e desenvolvido, mas, por favor. E com certeza, eu acho que esse papo também sempre está acompanhado dos nossos apoiadores, que não sempre estão aqui com a gente, nunca abandonam a AMIG, sempre fiéis, e a gente não pode nunca deixar de esquecer de agradecer aos nossos apoiadores ouro, que é a Contra F5, a Pay for Fun, a Legítimos, a Único, a Clear Sale, e os pratas, que são a CNC Contábil, e também a Tosini Freire. Muito obrigado sempre a vocês. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, uma honra recebê-lo, né? O Fred, maravilhoso, como é que você está? Olá, meninas, que prazer participar desse evento aqui com vocês. Prazer Olá nosso. a todos e a todas que nos acompanham. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Há algum tempo acompanho já o trabalho da AMIG. E olha, quando veio o convite, falei, caramba, acho que agora deu um upzinho aqui na minha carreira, viu? Fui convidado para participar do podcast com as meninas. Tem que ótimo. Selo AMIG Olha, de participação em podcast. Olha Obrigada aí. por estar aqui com a gente. Aí eu que Obrigada agradeço mesmo. o convite, espero poder estar aqui à altura do que a gente vai conversar, e é sempre uma satisfação poder dialogar com o mercado e saber que existe uma associação voltada para equilibrar um pouco mais esse mercado, que infelizmente ainda é muito masculinizado e infelizmente muito machista ainda. Então, quando a gente vê uma associação como essa, forte, pujante, com mais de 1.000 associadas, poxa, a gente só tem a bater palma e que isso seja um case para que outros setores que ainda enfrentam essas questões ainda de desigualdade, né, de gênero, possam usar como referência o trabalho que vocês fazem na AMIG. Que legal, que legal. E você, bom, a gente quer saber muito de você hoje. E eu acho que você agora, como líder aí de PLD da Legítimos, né, tem muita coisa para nos contar dessa indústria, desse setor de gaming. E a gente quer saber como é que você chegou aqui nesse setor, o que foi esse percurso para chegar até aqui. Olha, meninas, sentem que lá vem história, viu? Adoro. Adoramos. Eu já tive um briefing, eu adorei essa história. Eu estava contando para a Agda, antes da gente começar aqui a gravação, eu fui jornalista por quase 20 anos, eu fui repórter e apresentador na TV Globo. O legal é que a gente sempre descobre alguma coisa ali atrás que a gente não sabia, né? Eu fiz carreira na Globo Rio, Globo Minas e Globo Brasília. Né? Tive passagens também por Band, Record no início da carreira e SBT, mas minha carreira eu fiz toda praticamente na TV Globo como repórter investigativo. Pude trabalhar nos principais produtos da casa, sempre trabalhando com investigação, e foi justamente essa visibilidade que me abriu uma porta para o serviço público. Né? Eu, em 2022, decidi fazer a migração de carreira, né? A transição de carreira, deixando o jornalismo e indo mais para o direito, para a área de compliance, integridade, muito porque nesse período que eu fui repórter, nos últimos anos, ali antes de eu deixar a emissora, eu pude fazer muitas reportagens denunciando esquemas de manipulação de resultados e também de bets que operavam de modo ilegal no país. Então, a minha experiência ela era um pouco assim
avessa. Eu tinha meio que sempre contrário, sempre contrário ao que a Beth estava fazendo, porque ela estava ilegal no país. Mesmo tendo ali em 18 uma legalização, né, com a lei 13756, mas ela ainda não estava regulada, então, para mim, eu falei, está na zona cinzenta, a gente vai sempre bater. Esse era o pensamento. E foi justamente esse pensamento que me fez receber o convite, à época ainda, do Mansur, lá liderado ainda pelo time do Galípolo, né? Que me falaram assim, Fred, a gente quer te convidar aqui para a Fazenda, porque a gente quer um cão de guarda. A gente quer alguém que vá latir para a Beth. Quando eles vierem querer pedir muita coisa aqui, a gente precisa ter alguém que já tenha lidado com eles ali e saiba que às vezes precisa latir para eles, né? Foi justamente esse termo que usaram. E aí, falei, poxa, eu estou na transição de carreira, recebo uma proposta para trabalhar num cargo bom. No Ministério da Fazenda, falei, pô, não pensei meia vez. Lógico que aceitei esse desafio, que foi, assim, um desafio... Posso dizer que o maior desafio que eu tive, até mesmo nos 20 anos de jornalismo. Nossa. E olha que eu tive muitos. Porque a maior tarefa que eu tive foi uma parceira da AMIG e que trabalhou comigo na SPA, Simone Vicentini. Um dia ela chega para mim e fala assim, Fred, você precisa escrever a portaria de lavagem de dinheiro. Falei, Nada mais, nada menos. Que responsa. Um jornalista, um repórter que viveu os últimos 20 anos pensando assim, repórter de TV, tempo é dinheiro. Você tem que... O que a gente conversa em 5 minutos numa mesa de bar, você tem que colocar dentro de 1 minuto no jornal. E é isso, sintetiza, raciocina e entrega. Uhum. E uma portaria, ela precisa ser muito mais ampla, muito mais debatida, muito mais discutida, e você não tem aquele tempo que você... Olha aí, cadê? Já está pronto? Não, vamos discutir, vamos esgotar, estressar tudo. Então, assim, foi um desafio enorme. Eu que, embora já tivesse entrado, já tivesse sido estudante de Direito, na época eu ainda estava como estudante de Direito, eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei técnica legislativa para escrever, por exemplo. Realmente. Meu texto é jornalístico, é direto. Eu preciso entregar para o telespectador o fato ali direto. Então, esse foi um grande desafio que... Eu tive a sorte de ter muita gente bacana me ajudando. Legal. Órgãos me ajudando, o COAF, o Ministério da Justiça, a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ligada ao Ministério da Justiça, os bancos, o setor, sabe, o próprio mercado de apostas ajudou muito. Sim. Então, assim, e a SPA, depois foi chegando gente ali também, a gente foi juntando ali as nossas forças. Então, esse foi um desafio, assim, o primeiro grande desafio, né, que eu tive ali na SPA. E aí, superado esse primeiro grande desafio, tiveram outros 4, 5 que eu classifico assim como os grandes desafios. 5, são 6, na verdade. 5 eu consegui atingir, ali eu falei, poxa, entreguei isso aqui, legal, estou realizado. E 1 eu não consegui, que era escrever a portaria de integridade. Aí isso acabou indo para o Ministério do Esporte. Acabou que eu não tive a oportunidade de escrever ou de ajudar Você pegou o gosto, ali na elaboração. Você já queria a outra portaria. É que, na verdade, eu entrei com a ideia de o meu cargo ser coordenador geral de integridade. Porque a minha experiência era em combate à manipulação de resultados. Houve ali uma conversa, algumas até crises, podemos dizer assim, que acabou que meu cargo foi para o esporte. E aí o Mansur, à época, me falou assim, Fred, e aí agora, cara? Você quer continuar? Eu falei, eu quero. Então nós vamos pensar, recriar aqui a estrutura toda da SPA, vamos pensar num cargo para que você fique e continue também, de alguma forma, monitorando a manipulação. E aí assim foi criado o cargo de coordenador geral de prevenção à lavagem e outros delitos. Esses outros delitos é que englobam a manipulação. Então, foi muito desafiador esse período todo, né? Então, cheguei antes da SPA, ajudamos a criar a SPA, e aí depois que o mercado decolou, ali 1º de janeiro deste ano, em abril, eu acabei pedindo exoneração. Já tinha pedido antes, mas estava esperando ali chegar um servidor, esperar para o mercado regulado ver como é que ficaria. Por uma decisão extremamente pessoal, nesse período todo que eu fiquei em Brasília, eu ia e voltava toda semana. Eu moro no Rio, então toda semana indo e voltando e ficando longe de casa, a filha pedindo o pai, o casamento ali vai esfriando e sobrecarregando a esposa, porque tem que levar as crianças para a escola.
Então, chegou um momento que eu falei, gente, não dá mais, eu preciso voltar e restabelecer os contatos familiares. E aí depois ver o que eu vou fazer da vida. E aí isso foi feito, eu voltei para o Rio. E aí depois de cumprir ali todas os regramentos, né, de descompatibilização do serviço público, aí eu passei a receber um convite da Legítimos para atuar na área como diretor ali de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas eu costumo dizer que a gente atua até de umas outras formas ali. A gente ajuda a pensar em ideias, a dar conselho, às vezes a frear quando falam algumas coisas ali, sabe? Então, a gente é um parceiro, né? Assim, e continuo com a cabeça, mesmo no serviço privado, com a cabeça ainda do regulador, de tentar enxergar o mercado, não apontando o dedo, né, para coisas ali que possam não estar em conformidade, mas em falar, poxa, a gente pode melhorar isso aqui, sabe? Porque o regulador, não, você termina certamente... orientando, né? Muitas vezes, quando você está em conversas e tudo mais, quando você verifica, você termina fazendo essa orientação, esse conselho. É isso. Porque hoje eu não tenho mais assim, olha, eu vi o errado, eu tenho que abrir um par. Não, hoje eu vejo alguma coisa que não necessariamente precisa ser errada, mas, pô, isso aqui acho que não está legal, vamos pensar em melhorar isso aqui? Então, acho que hoje eu continuo ajudando o regulador, mas eu também continuo ajudando o mercado agora de uma outra forma, né? Sim. E bem diferente daquele Fred que chegou lá na fazenda com o intuito de tacar pedra e brigar com o operador. Então, ver como que foi uma transformação e tanto. É isso mesmo. Que legal. Que legal. Que bacana. E agora falar de você, Fred Justo, CPF. Quem Eita. é que gosta? Olha... Quais estão os seus hobbies? Eu gosto de tanta coisa. Assim, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou interiorano, eu sou caipira, sou do interior de São Paulo. Então, da onde? São José dos Campos. São José dos Campos. Você não puxa um porteiro? Então, já puxei muito, mas a TV... Hoje é liberado ter o teu sotaque, mas quando verdade. Eu comecei no jornalismo, tem na que TV... ser mais neutro possível. Né? Fono atrás de fono para falar, não, você tem que ter o padrão aqui, padrão Globo, né? Que é o sotaque quase puxando pro carioca. Né? Um porta, um portão. Mas eu lembro que quando eu comecei minha carreira no jornalismo, eu apresentava o jornal, eu era da Record nessa época ainda. Lá no Rio, eu apresentava o jornal com uma socialite, que era muito carioca. Então ela falava churrasco, misto. E aí eu do lado dela aqui, ela já com 49 anos e eu com 21, já tinha essa disparidade, e aí ela falava ali, e aí eu falava, não, vamos lá falar com o repórter que está na porta do não sei... Gente, Chico Bento. Total. E chovia a reclamação. Não tinha ainda e-mail, nem encate, ou rede social. Mas chegava carta na TV... Não creio. Reclamando por que um caipira está falando aqui pro carioca, sabe? Mas aí a TV foi legal. Ela falou, olha, a gente vai te tirar da apresentação, mas você pode escolher o que você quer fazer aqui. Eles confiaram e depositaram em mim ali uma confiança legal, e aí eu virei repórter. Então, foi nessa hora que eu virei repórter, porque a minha carreira, até então, ela seguia para ser só apresentador de telejornal. Então, são esses desafios, né? Eu saí do interior, fui tentar minha vida aí num grande centro. Sou uma pessoa extremamente realizada, feliz com o que eu construí no jornalismo. O jornalismo me deu muita coisa, mas eu sei também que eu entreguei, no bom sentido, eu vendi minha alma também para a minha profissão, para a empresa que eu estava. Você tem que contar pelo menos alguns exemplos ali das peripécias que você fez como repórter. Como repórter inclusive que tem tudo a ver com o nosso mercado. Tive algumas ameaças ao longo da carreira. Pude denunciar jornalisticamente, muita gente foi parar na cadeia, então isso sempre gera um problema, um risco, né? A gente fica com medo. Por conta disso, fiz essas andanças todas, saí do Rio, tive problema lá com milícia no passado, fui para Minas, aí lá também tive um problema, aí fui para Brasília, mas sempre assim, tentando agir da forma correta e ter um senso de justiça, que falei, gente, se ninguém vai pegar se todo mundo faz coisa errada, nós vamos denunciar. Então, esse senso de justiça para mim sempre foi muito forte, muito aguçado. E aí, nessas andanças todas, eu pude conhecer muita gente, conhecer muita coisa no país, né? Os verdadeiros Brasis que nós temos, né? Não é só o Brasil aqui de São Paulo, é o Brasil lá do sertão, é o Brasil lá da Ponta do Sul. Então, eu acho que quando eu optei deixar o jornalismo, isso foi depois de 2016, acabei saindo só em 22, mas foi um processo de, quando eu sair, eu vou sair muito feliz com o que eu fiz e agora eu vou querer fazer uma outra coisa e começar do zero.
Que legal. Então, nesses 20 anos de jornalismo, eu achei que eu zerei minha vida profissional. Falei, gente, eu conquistei o que eu precisava, não virei rico, milionário, mas tenho uma vida estabilizada, conquistei o que eu podia, fiz o que, sabe, assim, não por ser um repórter da Globo, mas por ter conseguido trilhar um caminho que pudesse dar orgulho para meus pais, que lá atrás investiram muito, meus pais vieram da roça, do interior. Meu pai é de Minas, minha mãe do interiorzão de São Paulo mesmo. Então, assim, eu vi a felicidade deles na minha realização profissional. Legal. Então, isso para mim era o que valia. E aí, quando eu decidi migrar para essa outra área, eu costumo dizer assim, o que eu vivi na Fazenda nos 2 anos é quase o equivalente ao que eu vivi nos 20 no jornalismo. Nossa, que incrível. Porque dessas entregas todas que eu falei ali, que eu sempre costumo dizer, esses 6 projetos que eu tive na Fazenda, em que 5 eu consegui atingir e 1 não, esses 5 projetos me deram uma satisfação pessoal tão grande que eu falei, gente, valeu demais a pena, sabe? Não, tenho ainda muita saudade da SPA, mas, gente, eu entreguei o que eu pude e sensação de dever muito bem cumprido, sem nenhuma arrogância, sabe? Porque, gente, o que a gente tinha, o que a gente era e o que a gente entregou, só a história vai mostrar isso aí. Isso aí Realmente, a gente estava conversando. Hoje a gente não tem ideia, porque a gente ainda patina muito, porque a regulação é nova. Mas daqui 5, 10 anos, a história vai mostrar isso, sabe? E recentemente, a gente teve a adesão do Brasil a uma convenção internacional. Convenção essa que eu comecei a tratativa quando eu estava na Fazenda. Que legal. Sabe? De trazer lá os europeus para cá, vamos sentar todo mundo. Aí virou um negócio interministerial, aí juntou a Fazenda com o esporte, com a justiça, com a polícia. E aí o Brasil recentemente anunciou a sua adesão a essa convenção de Macolan, que é uma convenção para tratar somente de um assunto, que é o combate à manipulação de resultados, troca de dados, informação, criação de uma plataforma nacional. Então você fala, gente, poxa, eu que fui lá, mandei um e-mail um dia pro cara, falei, olha, vamos conversar aqui e tal. Poxa, isso não é legal? Lógico que é legal. E não é uma conquista minha, é uma conquista nossa, que a gente lá na frente vai entender que pro Brasil foi muito bom. Fez parte da história. Então, assim, eu sei do que eu pude entregar, e longe de ser prepotente, mas, sabe, eu sei que a gente entregou coisas boas. E aí isso é o que marca a gente, né? Que faz a gente estar aqui hoje vivendo, feliz, sabendo que tem muita dificuldade, muito desafio ainda. Mas, olha, a gente está superando e estamos todo mundo juntando força e estamos conseguindo. Fred, muito legal. Sem querer, não foi obviamente nada combinado, temos um podcast motivacional. Olha. Eu fico muito feliz de você dividir isso, porque não Total. é todo dia que a gente escuta pessoas satisfeitas, né, com o que elas fizeram, entregaram. Obviamente, tem muita gente que foca trabalho, dinheiro. Sim. E aí você está mostrando o que você fez, né, o que você entregou, o que impacta, inclusive, o mercado efetivamente. A gente vai ver mais resultados no futuro, mas que, enfim, é uma motivação e fora dinheiro, né? É o que a gente conquista, o que a gente entrega do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. É claro que o dinheiro é importante, a gente não vive sem. Mas eu acho que feliz é aquele que consegue equilibrar. Sim. Né? Porque esse é o grande desafio. Tem gente também que é muito rica e não é feliz. Sim, exato. Então, eu acho que... Eu sei que em 2016, gente, olha como são as coisas. Quando eu senti esse prazer, eu falei, gente, eu posso largar o jornalismo agora porque eu me sinto realizado. Eu tinha acabado de terminar a cobertura da Olimpíada. E só faltava uma Olimpíada. Já tinha feito Copas do Mundo, todas essas grandes coberturas políticas, investigativas. Eu tenho um caso que mudou minha carreira dentro da TV Globo, que é o caso Bruno, goleiro. Nossa! Então, fui eu que fiz a primeira matéria, eu que toquei todos os casos. Tudo que vocês viram no Fantástico, certamente fui eu que fiz. Ok, vou assistir de novo. E me deu um outro peso dentro da emissora. Né? Passei a ser repórter especial, cuidar de assuntos mais pesados e tal. Então, ali foi um divisor para mim. E aí, depois, isso foi em 2010. Em 2016, de 10 a 16, eu fiz tudo que vocês imaginam. Todas as grandes coberturas me botavam para fazer. Política, de polícia, de tudo. E aí fui para o esporte, pude fazer Copas do Mundo, um monte de eventos legais, internacionais, e faltava uma Olimpíada. E aí, quando acabou a Olimpíada, foi no Rio, né? Acabou a Olimpíada, eu voltei da emissora até minha casa, morava na Barra,
a pé. E tava uma chuva, gente. Mas eu falei, essa chuva vai ser aquela chuva que lava a alma, sabe? Assim, eu fui deu uns 50 minutos a pé, da emissora até em casa chorando e agradecendo. Falei, gente, agora eu posso largar o jornalismo, porque para mim já deu. Que simbólico. Sou 100% realizado. Acabou que fiquei até 22 ainda e pude fazer outras coisas. E essas coisas que me levaram para a Fazenda depois, que é a questão da manipulação de resultados. Então, eu falei, gente, agora é tudo lucro. Agora é tudo plus aqui. Então, e na Fazenda foi isso também, assim, sabe? Eu fico me perguntando, estava, né, sempre que eu vou para o Brasil, eu falei, gente, será que não valeria a pena voltar? Pensando só no profissional, não no pessoal, assim. Cara, talvez valeria, mas, cara, se eu não voltar, se eu nunca tiver mais uma oportunidade dessa, eu sei também que eu entreguei o que eu pude entregar e fui muito feliz fazendo isso. Com certeza. Então, eu acho que eu tenho muito essa consciência, sabe? De que, poxa, e aí não trazendo para o andar de baixo a conversa, mas, cara, o cara que lá atrás só queria fazer nem queria fazer jornalismo, queria fazer geografia, na verdade. Eu passei para geografia, optei pela segunda opção, pelo jornalismo, por livre e espontânea pressão. Vai ser professor e tal, mas sempre gostei de geografia. Eu só queria trabalhar na rádio local da minha cidade, porque meu pai me ouvia no jogo do time da minha cidade, o meu querido São José lá. E falei, cara, olha o que eu fiz, sabe? Assim, não tem como eu não ser realizado, sabe? Eu queria tão pouco e conquistei tão mais, né? Tanta coisa a mais. Então, eu me sinto, assim, bem realizado, sabe? Que bom, meu lado e obrigada por assim, compartilhar com a gente isso. Imagina. A gente adora as histórias pessoais que... Total. Motivam. Motiva e, enfim, parabéns, óbvio. Obrigado. Parabéns, muito legal você dividir isso conosco. E agora a gente vai para o nosso quadro, um giro no mercado, para a gente falar sobre o que está acontecendo no mercado atualmente, os temas mais quentes e, obviamente, aqui o Fred conosco, depois de ter contado da vida um pouco particular, um recado motivacional aí para vocês. Fica a dica de buscar satisfação nesse trabalho louco que a gente tem. O nosso mercado é bem louco. Ele é louco, né? Não tem, acho que, outra definição. Eu ia falar muito... itinerante, dinâmico, mas não, ele é bem doido. Mas, enfim, a gente vai falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que você é o expert para dividir conosco. Algumas dúvidas que eu acho que todos os operadores têm, né? Que eles estão procurando ali ter feedback, ter sugestões, ter uma visão de alguém que conhece muito. Mas eu vou começar te perguntando como que era antes, lá na secretaria, na prática, na sua comissão de monitoramento à lavagem de dinheiro. Divide um pouco o histórico ali na secretaria. Bom, como eu disse, assim, no primeiro momento não seria uma coordenação geral de prevenção à lavagem, seria de integridade. Sim. Acabou que a gente mudou depois. E eu tive também que me adequar um pouco. Eu fui fazer uma pós em penal econômico, eu fui participar de 200 eventos sobre o assunto, e calhou que o ano passado, né, 2024, foi comemorado... em 2024 foram 10... em 2024 foi comemorado 10 anos da Lei Anticorrupção. Então, que é a lei que institui o compliance, né, essas questões todas, que a gente trazia ali já no regramento da SPA. E aí, então, participei de muitos eventos e pude conversar com muita gente boa que atua nesse assunto. Colei na Febraban, colei no COAF. Gente, o COAF foi um parceiro, assim, de primeira ordem. Quanto tempo, mais ou menos, você teve de preparação? Olha, em novembro de 23, a Simone falou para mim, Fred, você vai ter que escrever a portaria de lavagem. Nós entregamos, ela foi publicada em junho, mas, assim, para publicar, assim, ainda precisa passar por várias áreas ali dentro da Fazenda. Entregar mesmo, a gente entregou em abril. No fim de abril. Então, assim, até foi um tempo razoavelmente bom, mas se eu tivesse uma experiência pretérita em texto legislativo ou mesmo na lavagem, certamente seria em menos tempo. Mas como eu tive que ler muita regulação internacional
A gente Não, é que era um passou. tema completamente novo, né? Então, tipo, não tinha quase ninguém com conhecimento para isso, Pois é, a gente teve que né? se debruçar muito no que já tinha no Brasil, e aí a portaria 1143, ela é uma filha da circular 3978 do Bacen, e a gente pegou muita coisa lá de fora. Só que muitas coisas lá de fora se aplicavam aqui, tantas outras não. Coisas que a gente achava, pô, isso é legal, tá? Mas no Brasil não dá, no Brasil não dá. Ou coisas que a gente falava, não, isso aqui, pô, mas aqui no Brasil pode ser legal. Então a gente teve esse período de aproximação com os reguladores internacionais, Gambling Commission, a gente conversou muito com a Austrália, com a Itália, a gente conversou com Portugal, até com coisas que a gente achava, poxa, coisas que não eram tidas como soluções ideais para aquele regulador, mas que a gente falava, poxa, isso aqui a gente também não quer pra gente. Então não era só o que era legal, a gente tentava trazer para cá, não. O que não era muito legal lá, a gente falava, poxa, isso aqui tá vendo? Lá já teve uma experiência ruim. E esse é o barato de você chegar depois. Né? Muita gente critica, a demora para regulamentar, que trouxe esse mercado ilegal do jeito que ele está hoje, desenfreado, com publicidade, sem controle, com o jogo responsável não tendo um monitoramento. Esse é um problema. Mas quando você também chega tarde, você tem duas situações, uma boa e uma ruim. Primeiro que você não pode cometer os erros de quem já fez errado ali. Você fala, gente, ele já errado lá, nós vamos insistir nisso? Não podemos. E os exemplos bons, a gente pode pegar e falar, gente, olha, isso aqui já deu certo lá, vamos tentar também fazer aqui para dar certo aqui. Então, eu sempre tento pensar pelo lado do bom ali. Olha, gente, vamos pegar assim, essa demora, ela é importante porque a gente passa a ver tudo que já tem. E aí a gente vai fazer aqui um X-tudo, vamos juntar o que é bom aqui, um Frankenstein, o que é bom ali, e aí a gente juntou isso tudo com os princípios ali, com a estrutura da circular do Bacen, e aí a gente entregou a portaria 1143 ali, que é de prevenção. Mas eu reforço também que, embora tenha um normativo específico para prevenção à lavagem, a prevenção à lavagem, ela conversa com outras portarias. Na 1231 tem questão relacionada à lavagem. Na de autorização, na 827, também tem questão relacionada à lavagem. Na de meio de pagamento tem. E a mais forte de todas essas, que talvez tenha sido a mais efetiva, é a 566, que é de meio de pagamento, que traz ali uma obrigação para o meio de pagamento de informar se tem uma bet legal que está querendo operar com ele. Então, isso tudo é para prevenção à lavagem de dinheiro. Então, não é um normativo único que trata desse assunto. Eu acho que esse é um dos detalhes virtuosos da regulamentação. A gente chegou a receber alguns elogios por exemplo, o regulador dinamarquês, por exemplo. A gente recebeu um elogio, foi muito legal, que, por exemplo, no mercado financeiro, a gente tem ali uma automatização do reporte para o COAF, que é o seguinte, se alguém movimentar 50 mil reais, isso é automático, o COAF já precisa ser acionado, ser comunicado. E aí o negócio vira meio robótico. Você bota ali uma machine learning ali, que se você saiu da sua conta 50 mil reais, saíram 50 mil reais da sua conta, automaticamente o COAF já está sabendo. Mas o que a gente fez? A gente, ouvindo também o COAF e buscando também ideias, a gente falou o seguinte, não, olha, o operador vai ter esse trabalho aí, gente. A gente vai ter naquela cabeça a gente que, olha, o operador se vira, é sua responsabilidade. A gente não vai colocar valor mínimo, justamente para que você faça a sua avaliação e classifique esse cliente, se ele é de alto risco ou não, e se ele merece ser reportado ao COAF. Então, você vai ter que criar a tua ideia, e se for qualquer coisa atípica, você já tem que botar uma especial atenção, e aí a gente bota ali um rol de 19 vulnerabilidades no artigo 25 da portaria, né, de prevenção à lavagem, dizendo, olha, se isso aqui acontecer na tua plataforma, você tem que botar especial atenção. Ninguém está dizendo que estão lavando dinheiro, mas a gente está dizendo que você tem que redobrar o teu monitoramento. Um guia. E aí, se nessa atenção especial que você tem, ali você identifica alguma coisa, aí você reporta. Então, a gente tirou ali uma primeira camada do COAF, que a gente sabe que não tem estrutura, que não tem gente também, não tem recurso, seja de pessoal, seja tecnológico, para fazer essa primeira análise. Então, gente, o operador, você quer estar no Brasil certinho aqui, beleza. Você vai ter que botar gente ali e esse pessoal vai ter que, como boa prática, contratar sistemas para que façam esse monitoramento. Então, eu acho que esse é uma contrapartida que o operador tem. Para ele operar e ele se proteger também, porque o reputacional dele, se acontecer um caso desse, a gente sabe que, né, é muito alto o dano, o risco de um dano reputacional.
Então, gente, olha, vamos fazer essa força-tarefa sim. Lembro que na época eles reclamaram muito, os operadores, porque, poxa, mas é muita responsabilidade para a gente vai ter que fazer isso e tal. Gente, vai ter que fazer, porque a gente precisa de ajuda. Além de vocês se protegerem, vocês estão ajudando o sistema nacional financeiro, né, nosso, aqui do Brasil, a se proteger também. Se proteger, exato. Então, todas essas experiências vividas ali no cargo de coordenador, elas foram muito enriquecedoras, sabe? Muito também para ter essa troca de que o mercado queria do que o que a gente pretendia fazer. E eu posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que nós não somos uma autorregulamentação, de fato, né, no papel, mas, na prática, muito do que a gente vê hoje no mercado regulado foi uma autorregulamentação, porque contou com a ajuda dos operadores. Quando a gente conseguiu convencê-los de que essa questão de não ter um valor mínimo de reporte para o COAF era importante, todos eles apoiaram e hoje ninguém reclama mais. Então, assim, poxa, houve um entendimento, uma mudança de cultura, e aí esse que é o lance legal também, né? Você é um regulador que sempre teve de porta aberta para os operadores. Toda semana reunião com uma associação, outra semana reunião com outra. Todos os operadores podiam chegar lá, conversar. Então, muito porque a gente queria ouvir. E precisava dessa troca também, justamente porque, pelo próprio setor ser novo, Isso. né? Precisava ter justamente mais informações, mais dados, né? Mais Isso, como funciona. E a gente não conhecia esse setor a fundo. Eu conhecia um pedacinho dele, que é um nicho, que é manipulação de resultados. Então, assim, e todo o sistema, e plataforma, e sistemas e tudo. Então, como funciona o ecossistema mesmo. Foi bastante desafiador, assim, sabe? Legal. E olhar para trás, ver que a gente já caminhou, a gente volta a falar naquela questão da satisfação, né? De poder a gente estar aqui hoje conversando de um mercado regulado que ainda busca se equilibrar ali. A gente sabe que precisa bater um pouco mais no ilegal, mas, né, Mas já é considerada a melhor regulamentação do mundo. Muita Brasil. gente diz isso. E assim, a gente talvez nem queira se isso vier a acontecer, beleza, é legal, né? Para a autoestima é legal, para a gente, profissional, é legal. Sinal que a gente fez o caminho certo. Mas a gente quer... o foco principal da regulamentação é a proteção do consumidor, proteção da sociedade, né? Quem explora o modelo lotérico de aposta de cota fixa, ele explora um serviço público, né, que é otorgado a um ente privado e coordenado e monitorado pelo regulador, pelo serviço público, pelo ente público. Então, quando o regulador e o regulado conseguem conversar e estão no mesmo caminho, tudo flui muito melhor, sabe? E eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse voo de cruzeiro, né? A gente ainda está decolando. A gente daqui a pouco acho que vai chegar nisso e eu acho que aí o mercado tem tudo para ser ainda melhor e mais maduro e mais protegido, né? E mais protetor também. Legal. E minha próxima pergunta, acho que considerando a sua experiência como repórter e tudo que você falou aí de investigação e tudo que você já teve de experiência, era perguntando como é que você lidou com as denúncias quando você estava lá na secretaria, com denúncia de manipulação de resultado ou lavagem. Eu acho que você tirou de letra, mas não sei se você pode contar alguma, obviamente sem citar nomes e tal, mas alguma mais que te chamou mais atenção, que foi mais desafiador? Olha, Águida, esses dois lados, seja da manipulação, seja da lavagem, ele tem histórias ali bem legais e interessantes que, dentro de uma razoabilidade, a gente pode contar. Mas, falando da manipulação, por exemplo, eu tenho um caso muito curioso. Um pouco antes de eu ir para o serviço público, eu fiz a matéria denunciando o caso Paquetá. Então, assim, foi minha última matéria jornalística, minha última ação no jornalismo. Uau! E logo dali primeiro eu passei por uma comissão, uma CPI como consultor, que é a CPI da manipulação na Câmara, e depois eu fui para a Fazenda. Então, e ali eu tive um problema sério com o operador, porque o operador não queria reportar a gente. Em 2019, 2020, não, 2018, 2019, eu fui para Curaçao, todas as bets estavam lá nessa época, e eu bati na porta, literalmente, falei, gente, eu tenho aqui, olha, quem apostou, quanto e o que fez, eu só preciso que você me confirme e saber o que você vai fazer, porque você é um prejudicado. Gente, não, a gente não vai comunicar, porque tem um dano reputacional, a gente acha isso perigoso e tal, a gente está mexendo com máfias, não sei o quê.
Gente, isso nunca passou, nunca entrou na minha cabeça. Como é que um cara que tem um prejuízo não quer reportar para a polícia? Mesmo que seja, chegue de forma anônima, chegue por uma outra pessoa, um advogado. Gente, isso confesso que me irritava muito. E aí, depois que eu tive essa portada, literalmente, na cara lá em Curaçao, da última vez que eu fui, eu falei, gente, esses caras não vão ser assim, gente. E eu batia na CBF, eu bati em todo mundo. Eu falei, gente, vocês precisam fazer isso ser diferente. Vocês têm que fazer com que os operadores reportem os casos. Acabou que veio o caso Paquetá, eu tive uma discussão com o operador, que era inglês, e falei, gente, vocês vão reportar. Não vão me reportar. Eu falei, quer saber? Eu vou reportar vocês falando não importa. Mas você não tem ninguém para bancar em on, né? Só tinha off a informação. Eu falei, tudo bem, mas a empresa que eu trabalho confia em mim e eu vou dar e acabou. Responsabilidade. Cara, 3 horas antes, na verdade 6 horas antes da gente soltar o caso aqui no Brasil, eles fizeram vazar pela Inglaterra. Meu Deus. E aí veio esse caso todo Paquetá. Mas aí o que acontece? Logo depois que eu saí da Câmara e fui para a Fazenda, a gente ainda estava na época da aprovação da lei. Então estava podendo ainda sugerir ainda artigos, a lei estava sendo ainda desenhada. E aí eu falei com o Mansur, a gente precisa proibir que o operador, a gente precisa obrigar que o operador de reportar. Mas como? Eu falei, cara, vamos colocar na lei, sabe? E aí isso virou o artigo 35 da 14.790, que o operador tem 5 dias para reportar um caso de manipulação. Então, naqueles 6 grandes casos que eu trago comigo, assim, que me levam a ter uma satisfação de ter passado pela SPA, o primeiro deles, que isso foi até antes da portaria de lavagem, foi esse. Que eu consegui, a gente foi fazer um trabalho ali corpo a corpo no parlamento, para explicar do porquê que a gente estava pedindo isso e a importância de ter. E aí foi aprovado. Então, o artigo 35 ali da lei foi uma sugestão minha. E aí legal. Eu falei, caramba, consegui atingir. Falei, agora o operador não vai mais esse negócio de me dar porta na cara. Ele vai ter que reportar. Mesmo sabendo que hoje ainda, infelizmente, alguns operadores ainda relutam a reportar. Mas tem essa questão. Na questão da lavagem, a gente nunca pegou um caso de lavagem de dinheiro, de fato. Mesmo porque a SPA não tem poder de polícia. O que ela pega ali é o descumprimento da norma. Sim. Né? Ainda a gente precisa que a SPA mostre o que ela está fazendo nesse sentido. Ela está fazendo, e ela está fazendo bastante coisa. Quem está lá hoje é uma pessoa que, assim, que manja muito de prevenção à lavagem, é um policial, são 2, na verdade, né? Porque o coordenador geral e o subsecretário são policiais federais que vêm da área de prevenção à lavagem. Sim. Coordenavam redes de prevenção à lavagem. Então, são pessoas muito capacitadas e eles estão muito de olho nisso. Só que o setor, eu acho que ainda não entendeu, e quando eu converso com alguns operadores, eles costumam ter um pouco de dificuldade de entender como é que lava dinheiro em apostas. Gente, eu não vou ensinar, né? Porque senão eu estou ensinando também o lado da coisa errada. Mas eu posso te dar um exemplo. Cara, se tem uma pessoa que aposta muito em odd baixa, pode desconfiar. Porque... qual é o sentido? Eu torço para um time que é muito melhor do que o outro. Beleza. Aí ele vai só apostar na odd baixa. Não, e deposita, saca também. É isso. E assim, historicamente, a lavagem de dinheiro é um crime que você sempre teve que quase que dobrar o que você queria lavar. Se você quer lavar 1 milhão, você tem que botar 2 milhões na mão de gente para poder lavar 1 milhão. No operador, se você pegar um jogo aí, sei lá, bem discrepante hoje, Flamengo tá jogando melhor, e um time da 3ª divisão, a odd do Flamengo vai estar 1.2, 1.3, 4 no máximo. E a odd desse aqui vai estar 100. Eu vou botar 50 mil reais, 10 mil, vou fracionar aqui, 50 mil reais em apostas no Flamengo. 5 apostas de 10 mil. Eu passei ali, dependendo do meu operador, eu passei abaixo um pouco do que ele já botaria uma flag, uma atenção. E aí eu ganho. E eu consegui botar o dinheiro lá dentro e depois eu saco. Eu ganhei, então se eu botei 50 mil, 1.4 vai dar 70 mil, vai dar 20 mil reais. Então, ou seja, eu lavei o dinheiro e ainda ganhei 20 mil reais lavando. Sim. Ou seja, tudo que eu tinha que às vezes quase dobrar o que eu queria lavar, hoje eu ainda estou ganhando. Saldo positivo. Então assim, esse é só um exemplo, bem até chulo. Gostei, assim. Porque recentemente, desculpa te interromper, eu escutei essa pergunta. Mas como vai lavar? Muita gente fala isso. Dos exemplos. Gente, nem todos os operadores têm, mas Bet Exchange é um problema. Porque aí não sou eu contra a casa, sou eu contra você. O que, assim, o Bet Exchange é uma curiosidade legal de contar. Eu sempre fui contra o Bet Exchange.
Bet Exchange, acho que todo mundo sabe que é a bolsa de apostas, Sim. em que a casa ganha uma comissão de 6%, geralmente, e quem aposta sou eu contra você. Não Sim. sou eu contra a casa, a banca. E aí ali, gente, 2 traficantes, por exemplo, podem ali falar, vamos apostar. Coordenar as Não apostas. importa quem vai ganhar. Não importa que a gente vai lavar o dinheiro. A minha origem é ilícita, eu vou botar ali dentro, se você ganhar vai ser meu, se eu ganhar vai ser seu do mesmo jeito. Então, aos 49 do segundo tempo, quando a gente já estava para entregar a portaria, na verdade, acho que eu já tinha feito a entrega da portaria, ela estava em fase de análise pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Eu falei, gente, deixa eu ouvir mais um pessoal, eu consigo conversar com os americanos, com os gringos, assim, e a gente ouviu um operador que é o que mais famoso, que é o que opera, né, com a Bet Exchange, e eles me explicaram como é que funciona. O cara que está na Bet Exchange, ele não entra como ele já é classificado como um cliente amarelo, por exemplo. Ele não entra como verdinho, como todos nós aqui vamos entrar, tal. Se fizer uma coisa errada, a gente vai monitorar. Não, ele já entra com monitoramento perfil, né? Lá em cima. Uhum. Então a gente falou, poxa, então aí acho que dá para a gente pensar. É claro que isso tudo, né, a regulamentação, ela segue em constante evolução e transformação. Então, gente, se isso aí virou um problema, cara, vamos pensar em segurar, vamos limitar valor, alguma coisa, antes de pensar em proibir, né? Então, foi assim, muito ouvindo nos finalmente que a gente optou por liberar a Bet Exchange. Sim. Mas era uma situação que a gente tinha ali, gente, isso aqui, gente, Brasil, imagina eu contra você, como é que vai fazer? Não, aí eles me mostraram que tem monitoramento, tem questão de saber, eles fazem um cruzamento para saber se você é amiga dela, se você tem alguma ligação, por menor que seja com ela. Então, assim, a gente deu um voto de confiança e passamos a falar, olha, beleza, mas se acontecer alguma coisa que você sabe que vocês já estão ali na agulha. Deu algum problema, tem que pensar em mudar a estratégia, porque isso aqui é problemático, né? Sim, total. E aí, minha última pergunta aqui seria, você fala muito em educar antes de punir. Sim. E aí eu vejo muito a sua movimentação em exatamente fazer essa educação, né? Antes como agente público e agora como diretor na Legítimos. E o que mais que você tem de ação que você propõe ali para o mercado? Ou até um recado? Olha, eu acho que a educação é a melhor forma de transformar, né? É um mercado que tem suas vulnerabilidades, que não são diferentes da de outros mercados também. Mas, falando um pouco de integridade, eu, na época que fui repórter, eu só tacava pedra, gente. É uma delícia tacar pedra. Depois que eu fui pro regulador, eu virei vidraça. E eu só levava pedrada. Hoje, eu entendo que a gente só vai melhorar a questão do apostador com relação ao jogo responsável, ao que ele pode apostar, a questão da manipulação de resultados, com educação. A gente precisa mostrar que isso é um problema. A gente não pode esconder, porque a manipulação, a ludopatia, elas fazem parte do mercado. Né? A gente não queria que fizesse, mas elas fazem parte, não tem jeito. Isso é no mundo todo. Então a gente precisa tratar. E tratar, para mim, é com educação, com prevenção, levando o diálogo. Então eu tenho feito isso, por exemplo, em clubes de futebol, eu tenho falado com atletas profissionais, né, da Série A do Brasileirão, e levar essa mensagem que, olha, gente, não faça isso. Não aposte, primeiro que você não pode apostar, e segundo, não aceite um dinheiro. Eu sei que o dinheiro precisa, eu sei que tem atleta que não ganha salário, que está com o salário atrasado, que está com a conta para pagar, que está com o filho passando necessidade, e aí ele vai acabar aceitando isso. Mas olha, gente, não aceito por quê? Isso vai acabar com a tua carreira, você pode ser preso, mais por questões judiciais até, além disso, você pode ser preso, você pode ser banido do seu ganha-pão, e o dano que você causa, não é só você vai causar um dano para o clube, para a competição, para o organizador da competição, para o teu patrocinador, que geralmente é uma casa de apostas, e para as apostas. Então, gente, olha só, um cartãozinho, muito entre aspas, que você leva, mancomunado com o manipulador, você conseguiu atrapalhar uma cadeia toda, sabe? E o principal, você é o para-choque. O primeiro que vai sofrer isso é você, o atleta. Então, eu acho que a gente precisa levar isso, e eu acho que os operadores têm uma responsabilidade nisso. Alguns já fazem. Na verdade, eu até vejo isso com uma certa felicidade, que os operadores estão preocupados com isso. Todos os clubes da Série A, que são patrocinados pelas grandes casas de apostas, eles estão abrindo as portas e levando esse conhecimento para os atletas. Sim. Né? Então, eu acho isso muito positivo.
Mas para o jogo responsável a gente ainda precisa caminhar. É. A gente ainda não tem esse diálogo, sabe? Ainda é aquela ideia de que se eu falar muito disso, posso perder um cliente. Gente, se esse cliente for problemático, o melhor que você faz é perder, Total. gente. Né? O melhor que você faz. Então, quando você leva educação, você mostra para ele, olha, gente, isso aqui é para você brincar, é um entretenimento. A gente sabe que ainda hoje no Brasil não é um entretenimento, a gente insiste em dizer que é, mas a gente sabe que não é, porque a maioria dos apostadores é aquele público que usa para tentar fazer um incremento de renda. Mas com o tempo e com a educação, a gente pode mudar e chegar a atingir esse objetivo que é de todos nós, de que o mercado de apostas seja um entretenimento, como tantos outros mercados aí de entretenimento. Então, e aí acho que leva tempo. Eu acho que leva tempo, até mesmo porque os próprios operadores ainda, né, têm um pouco de receio, eu acho, justamente pela questão de falar sobre jogo responsável. Eu acho que levantar algumas bandeiras justamente nesse momento crítico aí, onde a imprensa, todo mundo tá contra. Então, falar sobre isso, às vezes, também pode impactar também negativamente, não positivamente, mas é preciso. Ele vai precisar ser enfrentado falar, exatamente. A forma como você fala faz toda a diferença. Você não precisa fazer uma propaganda como uma empresa fez esses dias aí no jornal e tal. Não precisa ser tão agressivo. Eu falo isso na minha empresa. A nossa propaganda não precisa ser agressiva. A gente pode ser uma coisa mais leve, mais direcionada e mais técnica. No caso do jogo responsável, a gente precisa também ter esse tipo de diálogo. Gente, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Não tem jeito. Não podemos colocar ali debaixo do tapete. Não, porque... Na minha opinião, e é uma opinião só, não é nenhum dado, não é nem uma análise que a SPA tinha antes, não, nada disso. A única coisa que pode acabar com a regulamentação no Brasil é um descambar aí, ter um monte de problema com o jogo responsável. Gente falando de se matar, uma pessoa famosa perdendo tudo e indo falar na imprensa que perdeu tudo por causa de apostas. Então, isso tem um poder letal para a regulamentação das apostas, mais do que lavagem, mais do que manipulação, mais do que o jogo ilegal até, embora seja um grande problema. Eu acho que se a gente não tratar disso, em algum momento a conta pode chegar. Total. E isso vai bater no SUS. Né? Isso vai bater ali no serviço público que não vai estar preparado para atender essa turma toda. E aí isso vai gerar um problema maior. O cigarro e a bebida já enfrentaram isso e souberam lidar. E lá fora tem muitas campanhas promovidas pelas próprias marcas de bebida, pelos próprios fabricantes de cigarro. E ele fala, gente, não consuma, porque isso é um problema. Mas se você consumir, consuma com moderação. Consuma, sempre procure um médico 2 vezes por ano para saber como é que está seu pulmão. Então, são essas coisas que eu acho que a indústria, não costumo falar muito dessa indústria, mas o mercado pode contribuir. Mas para isso precisa mudar uma cultura. Como a gente falava aqui antes de começar a gravação. São 10, 15 anos de mercado não regulado. Não vou falar nem ilegal, vou falar de mercado não fiscalizado, não regulado, não monitorado. Cada um fazia o que queria. Não tinha regra. Né? Não tinha regra. E muitos agiam de forma ilegal mesmo, fazendo coisas erradas. Então, isso precisa ser mudado. Só que nós estamos com 9, 10 meses aí no primeiro ano ainda de regulamentação de um setor que viveu muito tempo fora de uma regra. Então, a gente precisa dar tempo também disso ser primeiro levado e aí depois absorvido pelo mercado. Mas a gente não pode deixar de falar e eu acho que quanto mais a gente demorar, acho que mais a gente pode ter problema. Então, acho que o recado acho que seria esse, assim, sabe? Vamos sentar todo mundo e vamos falar disso? Mas de falar sem pudor, sabendo que é um problema, sabe? Para a gente tentar mitigar o problema. E o problema nunca vai deixar de existir. Mas a gente pode mitigar, criar soluções, ajudar instituições públicas, privadas que tratam, talvez, desses usuários que têm problema com jogos. Tem saídas, tem um monte, gente. É só mesmo sentar e ter a boa vontade de... Com certeza. Gente, vamos agora começar a fazer isso, sabe? Então, acho que... E já me coloco à disposição. Além da portaria de lavagem, na época que não tinha muita gente lá na fazenda, eu também dei uns pitacos lá na portaria de jogo responsável. Então, sabe, eu tive um ludopata. Meu pai foi ludopata em casa. Meu pai é vivo, mas meu pai até 2012 era um ludopata. Em alguns momentos, meu pai passou a viver do jogo. Nossa. Então, assim, eu cresci com isso. Né? Eu sei o que é um ludopata. Então, eu acho que só a educação... Não só a educação, mas eu acho que prioritariamente a educação é a melhor forma e talvez a mais barata
de você remediar um problema desse. Porque se só falar em punir, gente, isso custa mais caro e isso traz mais dor de cabeça. Nice. Então, eu acho... E também não para. E também não para. Gente, tem traficante, tem assassino, a pena é de 30 anos de prisão, não é uma pena alta. Então, assim, não vai acabar se só querer punir. A gente tem que prevenir, monitorar e aí usar, quando preciso, a punição de forma pedagógica. Então, acho que esses são os caminhos que a gente precisa seguir e são os desafios para os próximos tempos que o mercado de apostas tem. Bom, e falando, obviamente, né, aí eu acho que do trabalho que a Legítimos vem fazendo justamente para o setor, já foram aí 22 milhões, né, de usuários que já foram validados e tudo mais pela Legítimos. E também a plataforma é a primeira, né, pioneira, full, de KYC no mercado. O que significa para vocês tudo isso? E justamente eu acho que essa quantidade de validação também faz parte aí de uma maturidade, eu acho, né? Da própria empresa, eu acho que para o setor, né? Sim, a Legítimos é um case de sucesso, né? Quando a gente conheceu a Legítimos, ainda lá na SPA, o CEO, que é o Kaique, era um cara que chegou lá com uma calça bag, uma camisa branca, lisa, e com um nome estranho. Até hoje eu não sei falar o sobrenome do Kaique. E a gente falou, deve ser um gringo que chegou ali querendo falar de vender alguma solução, alguma coisa como a gente sempre recebia, né? E aí, quando ele abre a boca, ele fala, boa tarde. Eu falei, conheço esse sotaque. É caipira como eu. Adorei. E aí ele falou que ele era da região ali de Sorocaba e tal, e contou um pouco da história dele. Mas o fato é que a gente nem pensava ainda como seria o nosso KYC, o que a gente queria do KYC, e o Kaique já chegou com uma solução ali, ainda não estava pronta, mas já idealizada. E a gente só fala, gente, esse moleque, a gente estava assim, esse moleque tem umas ideias boas, sabe? Então a gente passou a ouvi-lo mais. É claro que depois a gente foi desenvolvendo, ele também foi seguindo, né, a Legítimos nasce para o mercado de apostas, acho que esse é um diferencial. A gente tem tantas outras empresas e boas empresas que fazem também o que a Legítimos faz, mas elas são mais amplas, elas atuam em outro mercado. Então, quando você nasce para o mercado, você passa a entender também um pouco as dores do mercado e de apostas. Então, eu acho que o produto de KYC hoje, né, você tem esse número. Se a gente imaginar que são 22 milhões de usuários, o governo, né, a SPA divulgou esses dias que são 17 milhões de apostadores. Uhum. Então, ou seja, a gente já cadastrou mais do que o governo diz que tem. Exato. Né? Então, poxa, a gente está ali atingindo um número muito alto. E ter hoje esse reconhecimento do mercado, a Legítimos hoje está com quase 60% do mercado de KYC. Então, eu acho que isso é uma resposta ao produto. Hoje, estando na Legítimos e mesmo tendo uma cabeça de regulador mais no ambiente privado, eu enxergo que o produto facilita muito a ação do operador, né? Mas é mais do que isso. É uma coisa que, enquanto regulador, eu dava bronca no Kaique e falava, gente, você não tem que se preocupar em entregar um KYC em 30 segundos. Não, você tem que fazer um KYC bom. Não importa se ele vai durar 1 minuto, 5 segundos ou 10. Então, assim, você precisa mudar o teu conceito. Não é o QIC mais rápido, é um QIC melhor. Que gera mais segurança. Que te gera mais segurança. Uhum. Se ele puder ser mais rápido, melhor ainda, beleza. Ninguém está querendo que você faça uma análise de 3 dias. Uhum. Mas, olha, gente, vocês precisam focar na qualidade, não na velocidade que vocês entregam o produto. Então, eles passaram a entender isso. E paralelo ao produto de QIC, que é um grande case, o Kaique tem uma história assim, filho de doméstica, nunca teve dinheiro, nunca foi rico, nada. E era um menino que começou a falar algumas coisas na rede social, lá na pandemia. Algumas pessoas gostavam do que ele falava, ele começou a virar um influenciador. E aí ele usou o que ele ganhou ali, um pouco de dinheiro, para criar uma empresa que hoje é uma empresa que tem seu sucesso. A gente está lá ainda tentando ajustar algumas coisas que às vezes a gente, né, tem um mercado, às vezes enxerga, mas o senhor tem 20 anos, é muito novo. Muito novo. Meu chefe tem 20 anos, 21, que é o Kaique. Né? É muito estranho, mas é uma pessoa que está aberta ao diálogo e, quando leva bronca, respeita e escuta. Então, acho que esse foi um dos requisitos, dos inúmeros que eu fiz para poder trabalhar com a Legítimos, de que, olha, gente, se vocês estiverem fazendo coisa errada, eu vou apontar aqui, a gente precisa trabalhar isso. Então, tive essa carta branca para poder atuar dessa forma. E, em paralelo a isso, a gente desenvolveu lá, eu já cheguei, na verdade, já estava desenvolvido, cheguei só para, corrigir o que eu via que era, enquanto regulador, que era errado.
o produto de AML, que é um produto também de prevenção à lavagem de dinheiro, automatizado, e ele tem como foco as 19 tipologias, ali, as 19 vulnerabilidades apontadas pela portaria. Então, gente, tudo que tem ali, esse produto hoje converge. Então, e aí isso traz uma agilidade para o analista de PLD do operador, para que ele ou faça um reporte para o COAF, ou se lá no ano que vem, porque muita gente pensa só no hoje, a gente sabe que a estrutura de prevenção à lavagem dos operadores, tirando as grandes operadores, é muito pequena. No dia 1º de janeiro, no dia 31 de janeiro, você tem que entregar um relatório se você não comunicou nada ao COAF, que esse é o mais difícil de todos. Porque se não teve nenhuma suspeita, nenhum indício na tua plataforma, ou você não viu, ou você é muito bom e todo mundo tem medo de você, que eu acho difícil. Ou, além desse relatório, você tem que entregar no dia 1º de fevereiro, no dia seguinte, um relatório do que você fez de boas práticas para prevenção à lavagem. Então, esse produto, e eu sei que devem ter outros no mercado, aqui não é fazer uma propaganda, mas é dizer que o mercado também tem opções de você monitorar isso o ano todo e chegar lá no ano que vem, quando a SPA chegar e falar, olha, operador, me dá aqui o teu relatório de boas práticas. Você está com ele? Sim, eu monitorei o ano inteiro, tem tudo aqui guardado. Então, essa percepção. Esse produto de lavagem, ele ajuda muito, mas, como eu te disse, né, a gente disse aqui o tempo todo, a ideia é levar essa cultura de prevenção. Sabe, a gente precisa monitorar isso, porque um fiozinho de cabelo que sair da linha, todo o mercado pode ser atingido. Então, é importante que todo mundo agora, e independentemente se é legítimo, se é um concorrente, se é uma empresa de fora ou daqui, todo mundo tenha essa ideia de que a gente precisa cuidar da prevenção à lavagem. Da mesma forma que hoje e eu acho que já é consolidado, a gente cuida do QIC, do reconhecimento facial, isso é importante, né? E aí o mercado de QIC não é só legítimo, a Legítimos também. Ela tem ali uma fatia boa do mercado e ela foi criada para o mercado. Então, isso a coloca nessa condição ali de ser talvez a líder em QIC. Mas a gente está sempre ali em aprimoramento, em desenvolvimento, buscando... eu falei data aqui, perdão. Recentemente, a gente estava analisando um caso em que uma pessoa, a gente identificou que ele estava tentando fazer o reconhecimento fraudando, a gente foi e bloqueou. Aí ele tentou de uma outra forma e bloqueou. Ele tentou de uma terceira forma. E aí a gente falou, a gente vai bloquear agora por bloquear e acabou. Mas a gente estava dando corda porque a gente quer criar uma ideia e levar isso até para a academia. Seja para a academia das polícias, que fazem análise de reconhecimento de pessoas, seja para a academia mesmo, para estudo. Gente, como é que as pessoas hoje tentam burlar os sistemas? Não só o de apostas. Qualquer sistema. Sim, qualquer. Então, eles usam criativos. cada coisa criativa que a gente fala, isso aqui precisa ser estudado. Não é só uma questão agora do negócio, eu proteger o operador, eu informar ou eu simplesmente bloquear, não. Cara, isso aqui é um case que precisa ser estudado. Como é que ele faz, quais são as artimanhas, o que ele usa para que isso vire uma tipologia, para que outros setores, a gente sabe que os bancos hoje atuam muito, tem fintech, tem isso, tem aquilo. A tecnologia trouxe isso muito para a gente, né? Então, para que todo mundo tenha uma ideia de que, olha, estão tentando burlar dessa forma. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Sim. Total. E agora nós vamos para o nosso próximo quadro, que é o Bet for Amig. E esse quadro é um quadro um pouco mais descontraído. Então, são perguntas aqui... Fica mais tranquilo. Aqui. Traz uma cerveja. Só faltava o nosso drink aqui dos happy hours da Amig que a gente tem, podia trazer para o podcast. Mas a gente quer saber algumas coisas de você. E uma primeira é, se você tivesse que apostar no seu maior talento, qual seria? Bom, eu poderia ser formal e dizer que eu não posso apostar porque eu ainda estou como impedido pela SPA, mas tudo bem. Já podendo apostar... Aqui, apostando por brincadeirinha, sem nada, só aposta. Olha, é difícil a gente falar da gente que pode ser meio pedante, né? Assim, ainda mais falar virtude. Falar meus defeitos, eu ficaria aqui até amanhã falando. Não, vai, pode falar. Mas virtude... Eu acho que eu sou uma pessoa paciente e conciliadora, eu acho. Eu tento enxergar que a conciliação... Tem situações que não tem outro caminho. Mesmo que seja para os dois perderem. Mas assim, os dois estão perdendo. E os dois perdendo, alguém está ganhando do outro. Então os dois acabam ganhando. Então vira um ganha-ganha. Então eu acho que essa síntese de conciliar, eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante aflorada, eu acho. Legal, bacana. E time do coração?
mas pode ser esportivo ou um time da vida. Não, eu tenho 2 times. Da minha cidade, que é o São José, a Águia do Vale, e o Galo, Atlético Mineiro. Galo doido. Galo doido, que tá me endoidando, por sinal. Legal, legal. E se você pudesse dominar o tempo, você iria para o passado ou iria passar para o futuro? Avançar, Olha, né? Nunca tive essa pretensão assim. Sabe que se tivesse a opção de ficar no presente, eu acho que ficaria, sabe? Porque o futuro a Deus pertence. E o passado já passou, a gente não muda. Então, assim, eu preferia relembrar o passado para fazer coisas que eu não de errada que talvez eu tenha feito lá atrás e para não fazer agora e deixar o futuro porque aí a gente não tem controle sobre ele, né? Adorei a resposta. Não sei se eu muretei um pouco, mas Não, muito bom, muito bom. E uma mania que você tem, que a gente, quem sabe, não saiba, mas e que você não larga? olha, mania, eu tenho mania de ser chato, sou muito chato. Mas eu vou usar uma expressão de uma música do Milton Nascimento. Eu tenho mania de ter fé na vida. Que Eu poético, acho que adorei. sou muito Nossa, fã do que Milton. motivacional. Não, eu amei Fred, isso. Não sou adorei. coach não, viu? A gente vai te chamar de novo. Isso é um Exatamente. prazer. Mas eu acho que é isso. Eu tenho uma mania de ter fé na vida, assim, de acreditar que a gente acreditando, tendo fé, a gente consegue as coisas. Gostei, gostei. Melhor conselho que você já recebeu? Olha, é que eu tenho que me segurar para não me emocionar. Ah, nossa, eu tô adorando aqui. Não, mas por emoção. por um caso, amei. eu perdi minha mãe tem pouco tempo. E aí eu posso dizer que qualquer conselho que minha mãe tenha me dado. Ai, que lindo. Mas... Até o não esquece o casaco. Inclusive esse, que me livrou de muito resfriado. Mas eu acho que quando eu saí de casa em 2004, ela falou, olha, voa que você vai conquistar. Então eu acho que... Ela tá feliz. Com certeza, muito orgulhosa. Assim como você tá satisfeita, ela tá Perdoe, muito. Imagina, imagina. Falar né? da minha mãe ainda é difícil, sabe? Mas ela 3 tá meses, muito orgulhosa. então é muito pouco tempo. Mas, bom, não queria me emocionar aqui por isso, mas eu acho que isso, assim, eu acho que o conselho é esse que a minha mãe me deu quando eu saí, que ela podia falar, não vai, é distância, é longe, e eu sou o único filho que moro longe, né? Então, eu acho que ela me incentivou, então ela falou, voa que você vai conquistar o que você quer. Então, e eu nem sabia o que eu queria na época. Ó, vamos dar mão. Então, Ai, querido. Obrigada. Obrigada mesmo. e aí eu acho que esse conselho, né? Qualquer conselho de mãe é bom. Às vezes a gente fica chateado que a mãe fala umas coisas pra gente, a gente fala, não, discorda, mas no fundo só que é o nosso bem, né? Com Então, certeza. Com Obrigada certeza. Os por puxões de compartilhar. orelha valem como qualquer coisa. também a gente aprende também, com certeza. Com certeza. E agora, pra finalizar, bate-bola, jogo rápido. Muito obrigada, antes de tudo, na verdade. Obrigada por compartilhar isso conosco, inclusive suas emoções, seus sentimentos. Ai, eu que Será agradeço. convidado. Eu acho que você se sentiu em casa. Sim, tanto é que demais. compartilhou tanto conosco. Obrigada. E agora, bem, finalizando aqui, obrigada por esse momento. Bate-bola, jogo rápido. Uma palavra que define o setor de apostas. Hoje, agora, pra você, no momento que você Uma tá. Né? palavra, eu acho que crescimento. Concordo. Um mito sobre PLD. De que não dá para lavar dinheiro em casa de apostas. Isso é um mito. E pra você, a Amigue é? Ela é essencial. Porque, como eu disse no começo da nossa prosa, é um mercado dominado por homens, né, que às vezes têm uma visão machista. Então, quando vem uma associação que já nasceu forte como ela nasceu, vem para mostrar que não, gente. A gente está aqui para brigar de igual para igual. Na verdade, nem brigar, ninguém quer brigar. Homem não deveria querer brigar com mulher, mulher querer brigar com homem. A gente está aqui para ser parceiro, para dialogar de igual para igual. Então, eu enxergo a Amigue e todas vocês que fazem parte dessa indústria, que assim, com muita alegria. Eu falei, gente, olha, essa mulherada é arretada, está dando conta, sabe? E espero muito que a equidade daqui a pouco seja ali
par a par, sabe? E que vocês consigam, né, sempre ter bastante êxito e desenvolver políticas também que tragam mais mulheres para esse setor e que mostrem que esse setor, que ainda hoje carece, assim, talvez de mais equilíbrio, no futuro próximo a gente possa estar falando aí, nem estar falando mais disso e estar tratando já de um negócio igual para igual. Legal. Obrigada. Bom, a gente te agradece demais, Fred, por você ter aceitado o nosso convite, Eu você que agradeço, ter participado gente. do nosso podcast. Eu acho que você trouxe muito, assim, eu acho que um conteúdo muito rico, né? Esclareceu, acho que muitas dúvidas de operadores e muita gente da indústria que com certeza está assistindo. Então, assim, te agradecemos demais por ter passado aí essa 1 horinha com a gente. E com certeza vamos te convidar para muitos outros podcasts, isso tenho certeza. Olha, eu agradeço o convite, Nath, também da MIG como um todo, a quem nos acompanha, né, está nos acompanhando aqui também, a Águida, eu só desejo sorte, fico à disposição, que vocês precisarem, sou um parceiro da MIG, sintam que tem essa parceria aqui comigo, e fico sempre na torcida para que bons ventos caminhem aí com a MIG e eu estou sempre aqui na torcida. Obrigado mesmo, viu? Até a próxima. E obrigada a vocês por terem nos acompanhado. Obrigada a todos os nossos espectadores e ouvintes. Com certeza não esqueçam de clicar aqui no sininho para receber notificação, também se inscrever no canal ou nos canais que a gente vai passar, né? Tá passando por vários e esperem os novos podcasts que ainda estão por vir. Já passamos muitos podcasts também muito ricos. E com certeza, graças a vocês também, que sempre estão nos apoiando, com certeza. E nós estaremos aqui também esperando todas as mulheres que ainda querem se associar na MIG. Então vai a mig.bet, clica lá e vocês vão saber de tudo. Tem formulário para vocês preencherem, fazerem parte. A MIG está cheia de benefícios, muita coisa legal. Tem muito workshop, masterclass, temos os poker nights, também temos os happy hours da MIG nos eventos e muito networking para a gente poder compartilhar todos os assuntos. Realmente é um grupo muito unido, então a gente está louco para receber ainda muito mais mulheres para fazer parte da nossa associação. E vocês que são empresas que também querem apoiar, lá no site amig.bet também vão ter todas as informações para apoiar, para patrocinar. Nós patrocinamos também aqui dentro do nosso podcast. Aqui também nossos quadros também são patrocinados, então as empresas também podem entrar em contato lá por todos os canais que estão lá dentro do site. E nos siga também nas redes sociais, que nós estamos com muito conteúdo legal para vocês. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente.